Olá para todas e para todos, uma alegria muito grande participar desse evento e meu objetivo hoje é conversar um pouco com vocês sobre Lava Jato e sobre como a gente pode imaginar o bolsonarismo e a própria eleição de Jair Bolsonaro como uma espécie de decorrência da Operação Lava Jato, ou disso que a gente também pode descrever como lavajatismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a Operação Lava Jato, ela tem alguns objetivos muito definidos, claramente definidos. O primeiro objetivo da Operação Lava Jato é a utilização do sistema de justiça, e aí a gente não pode entender o sistema de justiça apenas como a figura do juiz, mas como um conjunto de atores que atuam no sistema de justiça do Brasil, tais como o próprio juiz, é evidente, a força-tarefa do Ministério Público, a Polícia Federal e a própria Receita Federal. Então, esses atores políticos se organizam, né? Eles organizam uma operação, que é a Operação Lava Jato, que se imagina uma operação, inicialmente uma operação normal, como tantas outras operações da Polícia Federal que foram realizadas ao longo de todos os governos do PT, por exemplo, tivemos muitas operações, mas no caso da Lava Jato, o que tivemos ali foi uma espécie de organização criminosa. A Operação Spoof deixa muito claro que aquela organização, aqueles vínculos estabelecidos entre, especialmente, força-tarefa da Lava Jato, que são os integrantes do Ministério Público Federal, e o juiz Sérgio Moro, mas também Polícia Federal, diretores de Polícia Federal, delegados da Polícia Federal e auditores fiscais da Receita Federal, eles integravam de forma ilegal, de forma ilícita, eles integravam um grupo que trabalhava em consonância, o que não pode de forma alguma acontecer sob pena do juiz ser declarado um juiz parcial, que é exatamente aquilo que acontece com Sérgio Moro. Então, a Lava Jato, ela tem início lá por volta do 2014, é uma operação deflagrada no âmbito do Ministério Público Federal, a competência definida inicialmente para a Lava Jato, hoje nós sabemos que aquela competência era totalmente indevida, né? A justiça que deveria julgar a Operação Lava Jato deveria ser a Justiça de Brasília, como agora, alguns meses atrás, definiu o próprio Supremo Tribunal Federal através de uma decisão do ministro Edson Fachin. Mas, enfim, ela tem início em Curitiba, numa ação concertada, numa ação combinada entre todos esses atores que são membros do sistema de justiça. E eu acho que a gente pode, de início, dizer que a Operação Lava Jato, ela tem 3 objetivos muito claramente definidos. O primeiro é aquilo que a gente chama de lawfare, que é o uso do direito ou o uso do sistema de justiça para combater um ator político ou vários atores políticos ou um partido político, que é exatamente o que vai acontecer com a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o Partido dos Trabalhadores e membros do Partido dos Trabalhadores. Então, se forma uma grande coalizão que envolve a mídia, né? Se não fosse a grande mídia, a Operação Lava Jato não teria sucesso. O próprio juiz Sérgio Moro repete todo o tempo de que ele precisa da colaboração da opinião pública, e especialmente a Rede Globo de televisão, mas também os grandes jornais apoiam Sérgio Moro nessa empreitada. Esse primeiro objetivo é o objetivo de perseguir um líder político e perseguir
um partido político. O foco, o alvo é o Partido dos Trabalhadores. A isso a gente chama de lawfare ou de guerra jurídica. Você usa o sistema de justiça para perseguir um inimigo político e deixe de combater esse inimigo político no local onde esse inimigo político deve ser combatido, que é exatamente na arena política, né? O segundo objetivo, eu vou ser muito rápida nesses objetivos da Lava Jato. O segundo objetivo é o desmonte, a destruição de um projeto político de país, né? Se a gente olha todas as mudanças implementadas nos governos do Partido dos Trabalhadores, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma, todas essas mudanças que se refletem basicamente na ideia de que nós precisamos construir um país mais inclusivo, um país em que não haja fome, um país em que haja emprego, um país que crie um mercado consumidor, um país que tenha uma política industrial importante. Tudo isso é alvo da Operação Lava Jato. Essa ideia de que você precisa desmontar o modelo de política pública, de política social e de governo que se constituiu. E, finalmente, o terceiro objetivo da Lava Jato, esse também claramente definido, é a destruição da soberania nacional. O Brasil, que sempre foi uma espécie de quintal, né, de todos os impérios, especialmente do grande império dos Estados Unidos, o Brasil passa a ter nos governos do PT um papel preponderante no cenário político internacional. Seja pela criação dos BRICS, seja pelo multilateralismo que o Ministério das Relações Exteriores resolve adotar, ou seja, ao invés da gente ter compromisso com um grande país ou um grande conglomerado de países, nós falamos com todo mundo. Nós estabelecemos relações comerciais com todo mundo. Argentina, China, Índia, Rússia, vamos para a África pode ser sim um lugar importante para nós ajudarmos a desenvolver a África e também obtermos recursos com isso. Então o país se torna um grande jogador, né? Um grande player, como eu não gosto muito de usar essas expressões em inglês, mas um grande ator político no cenário internacional. Então, destruir essa soberania nacional, destruir as grandes empresas que fazem parte dessa soberania nacional. Se a gente lembra que o aeroporto de Miami foi construído por uma empreiteira brasileira, né? E que as empreiteiras brasileiras ocupam territórios importantes e desenvolvem trabalhos importantes em vários países africanos. E se a gente olha quem são as empresas que hoje substituíram as nossas antigas empreiteiras que foram quebradas na Lava Jato, nós vamos ver que os interesses dos Estados Unidos, né, são os interesses preponderantes, né? Isso para não falar no desmonte da Petrobras, enfim, em tudo o que a gente conhece. Controlando aqui um pouco meu tempo. Então, esses são os objetivos da Lava Jato. A destruição da soberania nacional de trás para frente. O desmonte de um projeto político de país e a prisão, né, a perseguição judicial e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por que era tão importante prender Lula, né? Era muito importante prender Lula porque Lula era o grande candidato alternativo ao processo, o grande candidato que era a grande alternativa, digamos, a qualquer candidatura da elite brasileira, qualquer candidatura da direita. É bom a gente lembrar que o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, por conta das pedaladas fiscais que sempre ocorreram no governo Michel Temer, desculpem, ocorre agora no governo Bolsonaro. Paulo Guedes é o rei das pedaladas fiscais e agora então com a explosão do teto ainda mais, e ninguém da mídia comenta absolutamente nada, nenhum político
comenta absolutamente nada de que se trata de um crime de responsabilidade, porque efetivamente não é. Mas para retirar a presidenta Dilma Rousseff do poder, era sim um crime de responsabilidade. Então, tira-se Dilma Rousseff do poder por quê? Porque Aécio Neves, né, o PSDB e os grandes atores que integram a elite política brasileira não se conformaram de perder mais uma vez no território, né, democrático, no território da representação política, do voto e da soberania popular. Então, Dilma foi ilegalmente afastada do poder, vem Temer e a direita, que acreditava na possibilidade de, durante os 2 anos do governo Temer, construir uma candidatura, digamos, palatável pelo conjunto da população, ela não consegue. A direita não consegue. Né? O PSDB, né, que sem dúvida nenhuma é a direita, sempre se apresentou como centro, mas jamais implementou políticas de centro, jamais, nenhuma política inclusiva, uma ou outra para ser apenas a exceção que justifica a regra, adotou políticas de matriz neoliberal e o PSDB de direita não consegue viabilizar nenhum candidato. Então a direita se vê diante da sua única alternativa, que é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi, em alguma medida, apoiado por toda a direita brasileira, por todas as elites brasileiras. E por que Bolsonaro é filho da Lava Jato? Porque a Lava Jato foi um projeto de poder para afastar a possibilidade do PT retornar ao cenário político. E isso a Lava Jato conseguiu. Quando prende Lula, a Lava Jato consegue. Mas a direita não consegue organizar nenhuma alternativa mais palatável. Alguma coisa que não seja essa extrema-direita genocida, nazista, torturadora, descomprometida inteiramente com a democracia, descomprometida inteiramente com a segurança jurídica e especialmente descomprometida com a Constituição Federal. Então é um pouco aquela coisa, já que não tem tu, vai tu mesmo, o outro, né? Então já que não tem Alckmin, já que não tem Dória, já que não tem Serra, já que não tem Aécio Neves, já que não tem nenhum candidato branquinho, bonitinho, riquinho, invernizado, né? Que aparece com aquele discurso bonito, mas na verdade governa para a direita, o jeito foi ir de Jair Bolsonaro. Então o bolsonarismo, ele se cria e ele se constitui nesse ambiente de ódio fomentado pela grande mídia, fomentado pela Lava Jato, fomentado pelo parlamento brasileiro. Boa parte, né, a maioria do parlamento brasileiro é aquele parlamento brasileiro que naquele dia triste de abril de 2016 afasta a presidenta Dilma Rousseff. Então, mais do que isso, é só a gente imaginar e relembrar, né, quando Sérgio Moro aceita ser ministro da Justiça e da Segurança Pública de Jair Bolsonaro, ou depois que eles rompem, quando Sérgio Moro se oferece, né, agora à sociedade brasileira como um candidato à presidência da República. Acho que pelo Podemos, se não me engano. Então, está aí absolutamente definida essa linha que associa a Lava Jato a Bolsonaro, né? Essa linha que se encarrega, que nos mostra que a Lava Jato se encarrega de afastar o presidente, primeiro, a ministra Dilma Rousseff, não a Lava Jato, mas o lavajatismo, né? A presidenta Dilma Rousseff cometeu um crime de responsabilidade, pedaladas fiscais, né? A maior das mentiras. E mais tarde, a perseguição judicial definitiva em cima de Lula como alternativa 2018. Seria o quê? Demos um golpe, banimos a presidenta Dilma Rousseff para 2 anos depois o PT voltar ao poder? Então eles não podiam tolerar isso. Então, não há dúvidas, né? A gente não precisa olhar para Sérgio Moro como o ministro de Jair Bolsonaro, nem olhar Sérgio Moro agora se oferecendo como candidato à presidência da República, o que, diga-se de passagem, é muito bom,
não é? Porque a gente precisa discutir efetivamente no cenário público brasileiro o que foi o papel do sistema de justiça no Brasil desses últimos anos. Um papel, né, que a gente só encontra em estados autoritários, em estados ditatoriais, quando o poder inimaginável do Estado, porque se tem alguém que detém poder é o Estado, recai sobre um determinado alvo. Não é? Não há quem consiga sobreviver à violência do Estado. Não é somente o menino negro da favela que sabe que não tem como sobreviver à violência do Estado, traduzida como a arma do policial militar que atira no garoto porque confundiu uma marmita com uma arma. Às vezes, a violência brutal do Estado recai sobre um político, sobre um partido político, sobre um conjunto de forças políticas que tem um projeto de país, mas cujo projeto de país é inteiramente incompatível com os interesses de uma burguesia que nunca teve, desde que aqui aportou, nenhum compromisso na transformação do Brasil como uma grande nação. Era isso, eu espero que vocês tenham compreendido o meu recado. Um abraço para todos.